Bem-vindos à Aldeia dos Vitoriosos. Nesse podcast, vamos explorar cada canto da arena e cada emoção que a trilogia Jogos Vorazes nos traz. Eu sou o João e eu estou acompanhado da Vicky e da Jessie. Que os jogos comecem e que a sorte esteja sempre a seu favor. Primrose Everdeen é sorteada como tributo feminino do Distrito 12. Katniss Everdeen entra em choque, pois fez de tudo para que sua irmã não corresse o risco de ser sorteada. Prim caminha em direção ao palco, mas Katniss a impede, se voluntariando como tributo. Galera! Aqui já temos a primeira subversão da jornada do herói, né? Que geralmente o herói, ele tem o chamado e aí ele nega o chamado, né? Seria, no caso, tipo, se a Katniss fosse sorteada, algo do tipo. Mas aí ela meio que, ela se chama pra jornada. Eu acho isso muito legal. Na verdade, a gente percebe que ela não tinha muita opção, né? Se ela quisesse salvar a irmã dela, ela não tinha nenhuma outra opção. É isso, ela se chama pra jornada, mas, tipo assim, ela se chama não querendo ir, né? Não querendo aceitar o chamado já ao mesmo tempo. Tudo que ela faz é em prol da segurança e do bem-estar da Prim, então essa é, tipo, a única opção que ela tem. Tipo, como é que eu vou deixar a minha irmã ir pros Jogos Vorazes e eu vou ficar aqui de braços cruzados torcendo pra ela não morrer, sendo que ela obviamente vai morrer, não tinha outra coisa a se fazer. Basicamente, a Katniss já passa pro modo sobrevivência no momento em que ela se voluntaria. Ela já muda de postura, ela já não se permite chorar e ela já tem a noção de que várias câmeras da capital estão sobre ela está sobre os holofotes, então ela tem que se portar de uma maneira que não vá parecer fraca diante dos oponentes e dos patrocinadores e de todas as pessoas lá, porque ela sabe como os jogos funcionam. Pra mim é justamente isso, sabe? Ela já entra no modo jogo, só que eu acho que nesse primeiro instante, e vai ser um tema que a gente vai ver não só durante esse capítulo, como em todo o livro, não considero um spoiler necessariamente, mas que a Katniss, inicialmente ela não acha que ela tem chance de ganhar. Ela acha que ela tá literalmente se sacrificando pela irmã, no sentido de, tipo, não é a minha irmã que vai morrer, quem vai morrer sou eu, sabe? Ela tá entrando no modo jogo, mas eu não acho que ela tá entrando no modo jogo pensando que ela vai vencer. Porque eu gosto muito dessa frase, eu inclusive marquei ela aqui no livro, eu vou ler um pedacinho dela, que é quando ela fala assim: quando eles reprisarem o programa hoje à noite, todo mundo vai reparar em minhas lágrimas e eu serei identificada como um alvo fácil, uma fraca. Não vou dar essa satisfação a ninguém. Que é a hora que ela tira a Prim dela e o Gale carrega a Prim pra longe e ela entra nesse modo que a Vicky cita, que é um modo 100% jogadora. Mas eu acho que a Katniss, ela não conscientemente percebe já qual que é o jogo verdadeiro da capital. Os Jogos Vorazes não é só aquilo que é transmitido na televisão. O jogo também é essa humilhação das pessoas do distrito. Então eu acho que na cabeça dela é meio que um negócio tipo, eu vou pro jogo, eu vou morrer, mas eu não vou dar essa satisfação deles me verem como uma fraca, como uma chorona, como, tipo assim, deles reprisarem isso pra minha mãe ver depois, sabe? Uma coisa meio assim. Eu percebo nesse início que ela não acha que ela tem chance de viver. E esse modo jogadora dela é também entender o grande jogo, não só o jogo, os Jogos Vorazes, sabe? Ah, com certeza, ela tem uma perspectiva muito mais distante do que só os jogos ali. Sim. Você falou exatamente o que eu ia falar. Eu? Não, a Jessie. Gente, nós temos estado em contato por meses, eu acho, já agora, né? Antes de começar, de fato, o podcast. Uma coisa que a gente reparou é que eu e o João dividimos o mesmo neurônio. Então, quando um tá usando, o outro não tem mais o que falar. É isso. Foi até no mesmo Às vezes momento. O João vai falar e eu vou falar, poxa... A gente se interrompeu pra falar e eu cheguei primeiro. Mas é isso, quando o João falar alguma coisa e eu ia falar exatamente isso, não é exagero, realmente eu ia falar exatamente o que o João falou. Pode olhar nas Ou notas o contrário dos dois. também. Olha o caderno de cada um deles e vai estar lá escrito a mesma coisa. Uma coisa que a Katniss cita também é que no Distrito 12 não tem um voluntário já faz bastante tempo. Então, há décadas não tem um voluntário. Não significa que ela seja a primeira, mas ela é a primeira em muito tempo. E até nessa parte, ela fala que você ser sorteado significa que automaticamente você se torna um cadáver, né? Eu acho que justamente conversa com aquilo que eu tava falando, de ela já perceber isso como uma sentença de morte mesmo, assim, mas ao mesmo tempo ela entender que isso também faz parte do jogo, né? Essa inevitabilidade de que, independente de quem ganhar, até na
possibilidade mínima de alguém do Distrito 12 ganhar, 23 vão morrer e vão morrer publicamente, televisionados, e eles vão arrastar isso provavelmente durante o ano inteiro até a próxima edição. E essa vai ser a imagem que as famílias vão ter, né? Nossa, que coisa horrível. Que coisa horrível ter, tipo, imagina um parente, um filho, um primo tendo a morte televisionada. Que coisa horrorosa, de verdade. Assim, a gente tem muita coisa, eu acho, pra falar de quão horrível é os Jogos Vorazes. Eu fico um pouco de medo de a gente meio que atropelar coisas que vão ser citadas no futuro e tal, mas eu não lembro se aqui eles já citam que o Distrito 12 é o menor de todos, com a menor população, alguma coisa assim. Acho que não. Ainda não. Acho que não. Ainda não. Vocês considerariam isso um spoiler ou podemos falar disso agora? Eu não considero. Acho que é só uma informação. Não considero spoiler, não. Porque tem esse fato de que o Distrito 12 é o menor de todos, no sentido de, eu não sei se em extensão de terra, mas eu sei que no sentido de população isso é citado no cânone, que é a menor população de todos os distritos. E quando a gente fala de sorte, né, e estamos falando aqui de odds, que são tipo sorte matemática mesmo, né, que são as probabilidades matemáticas, né, de ser sorteado, num distrito que tem menos gente, mas que tem que ser sorteado 2 pessoas do mesmo jeito, você tem muito mais probabilidade de ser selecionado, né, matematicamente falando. Se você é um adolescente no distrito 12, que tem, sei lá, 8 mil habitantes, e você é um adolescente no distrito, vou chutar um número aqui, tá, não sei, vamos supor no distrito 1, que tem 80 mil habitantes, as suas chances de serem sorteados no Distrito 12 são maiores do que as chances de ser sorteado no Distrito 1. Além das probabilidades que a Tessera vai dar também, né? Por eles pegarem Sim, as Tesseras e colocarem os Mas eu acho que justamente também. conversa com o que a Vicky estava falando, porque isso muito provavelmente no Distrito 12, eles têm muito mais contato com pessoas que participaram dos jogos e foram assassinadas nos jogos. No sentido de, tipo, todo mundo na escola conhece gente que foi sorteado, entendeu? No sentido de que no Distrito 1, por exemplo, tô dando um exemplo bem da minha cabeça que eu tirei esse número, 80 mil, não é um número canônico nem nada, mas, por exemplo, se eles estivessem falando de uma adolescente no Distrito 1, que tem 80 mil habitantes, por exemplo, e teria, sei lá, várias escolas diferentes, no Distrito 12, muito provavelmente, todo ano, eles perdem 2 adolescentes ali naquela escola e são pessoas, é um primo, é um amigo do seu irmão, é uma pessoa próxima, né? Então, acho que pra adicionar ali insulto ao negócio que já é horrível, ainda tem essa questão de que a Katniss é literalmente do distrito onde tem menos gente e, por consequência, mais probabilidade de ser selecionado e, por consequência, também as pessoas têm muito mais dano emocional nesse sentido, porque eles meio que se conhecem todo mundo, sabe? F pede para que a população do Distrito 12 aplauda o ato de Katniss, mas acontece o que ela chama de único protesto possível. Todos ficam em silêncio e logo depois fazem o sinal dos 3 dedos. Katniss sobe até o palco, ao lado de Effie Trinket, onde Haymitch a aborda e diz que vê nela mais garra do que vê nos demais. Porém, diz isso apontando para a câmera da capital. Haymitch, maioral, pode entrar, meu amor! A primeira aparição dele não poderia ser melhor, né? Não, ele já chegou causando, né? Ele foi abraçar no episódio anterior, né? Foi abraçar a Effie, derrubou, tortou a peruca dela. O Diva, ele chegou assim, já divando, né? Simplesmente, Haymitch Abernathy. Eu acho que o Haymitch é uma pessoa que teve a vida destruída já, né? A muitos pontos. Mas eu não posso dizer isso agora, eu vou dizer nos spoilers. Então, eu vou só deixar isso. Vamos guardar a informação pra parte final do episódio. Uhum. Ela faz o cliffhanger dela. Achei que ela ia falar alguma coisa, tipo, mas... E aí, não, é isso, tá bom. É isso, fiquem na expectativa. 10 coisas sobre Haymitch Abernathy que vocês não sabiam. A número 7 vai surpreender vocês. Foi assim, ela faz o gancho Fica até dela. O final do vídeo Ganchos pra subliminares. Ela faz o gancho subliminar dela, amei. Tô há 2 anos no TikTok, galera. O pessoal faz o único protesto possível, que é basicamente não bater palmas e depois fazer um sinal. Mas existe a cultura de pessoas que também apostam nos Jogos Vorazes. Não só o pessoal da capital, mas pessoal dos distritos também. Então é uma coisa assim, de quem já perdeu a fé total na humanidade, naquela sociedade. Eles fazem apostas. Tipo, a aposta aqui, ó, que fulaninho de tal vai ser o escolhido. Esse ano vai ser 2 da costura. Certeza! Certeza!
Eu acho que em Jogos Vorazes tem muito... Óbvio que nos livros ele vai ter muito mais nuances do que tem nos filmes, mas eu acho que nos livros a Suzanne traz muito essa nuance de que pessoas horríveis existem em qualquer ambiente. Exato. Porque isso é um hábito horrível, gente. Independente do que a pessoa tenha passado. Apostar, você sendo do distrito, meu amigo. Ela diz que ela escuta, tipo, uma única palma de alguém ali perdido. Acho que a pessoa deve ter ido também no embalo. Foi uma faísca atrasada aí. Não. Aquele primeiro que tava matando um mosquito lá e foi confundido com... Perdão. Mas, enfim, que até essas pessoas que têm menos senso e têm menos empatia, elas simplesmente entraram nessa. É uma criança de 12 anos que foi sorteada, e isso deixa qualquer um triste. Mas também foi um ato de tentar salvar essa criança, né? Então, acho que todo mundo se compadece de uma situação dessa. Nessa parte até ela fala que ela se sente mais querida do que ela pensava que ela realmente era, né? Meio que mostra a visão que ela tem dela e que ela não imaginava que seria tão impactante quanto foi. Exato. As pessoas conhecem ela como a garota da costura, a garota das caças, a garota dos morangos. Ela sempre tá nesse papel de serventia, né? As pessoas a conhecem porque ela é uma pessoa que tá ali colaborando com essa sociedade. Até mesmo os pacificadores que compram coisas dela. Então, eu imagino que ela seja uma pessoa conhecida no distrito e não tem motivos pra ninguém odiar ela de graça. Além da pessoa que vai aparecer mais pra frente, mas eu não vou... Mas aí, ó... Guardamos essa parte pra discussão com spoilers. Ela faz o segundo gancho subliminar dela. Olha meu gancho aí. Ela tá querendo levar a audiência até o final. É isso, gente. Ai, desculpa, é o modus operandi da TikToker. Pra mim é muito interessante ver esses pequenos atos de rebeldia. O tema da rebeldia, ele é muito presente na trilogia Jogos Vorazes, é muito presente no Cantiga dos Pássaros das Serpentes. Eu estou aqui de dedos cruzados para que ele esteja, e eu tenho certeza que ele vai ser muito presente no Sunrise on the Reaping, que é o livro novo que vai sair dos Jogos Vorazes ano que vem. Mas eu gosto de ver nas pequenas atitudes a rebeldia embutida. E eu acho que existe uma rebeldia muito grande em não fazer aquilo que é esperado de você. E eu acho que esse é um tema muito subestimado na trilogia Jogos Vorazes, que eu não vejo ser discutido com frequência nem nos ambientes onde a gente já discute nos livros. Porque até quando a gente pensa na Katniss, por exemplo, não chorar ao subir no palco, isso também é um ato de rebeldia. Porque o esperado é que ela chore, o esperado é que ela se desespere, ou o esperado é que ela já entre naquele modo de, tipo, jogadora, e eu quero achar sponsors, e, enfim... E ela não faz. Isso é um ato de rebeldia que talvez ela mesma não perceba como um ato de rebeldia. Que isso vai acumular no final do livro. Vou deixar essa parte para discussão de spoilers. Mas isso eu acho que chega ao ápice no final da história. Mas aqui a gente já tem esses pequenos atos de rebeldia. Quando alguém te pede palmas e você não bate palma, é um ato de rebeldia. Quando você ganha os Jogos Vorazes e você agora é o representante desse distrito, você é o único vitorioso desse distrito, estar apresentável no dia dos Jogos Vorazes, no dia da colheita, é o esperado de você. O Haymitch aparecer bêbado, óbvio que é um problema que a gente vai ver depois, que ele tem a questão do alcoolismo mesmo, mas ele aparecer bêbado, sujo, fedido, é um ato de rebeldia. Ele não está fazendo o que é esperado dele. Ele não está sendo educado com a câmera, e isso também é um ato de rebeldia. Então, assim, eu vejo muita dúvida do pessoal, acho que principalmente depois que eu comecei a criar vídeo pro TikTok, as pessoas que só assistiram os livros perguntam o que significa aquele gesto de 3 dedos que o pessoal faz no filme. Eu, particularmente, acho que tinha formas inteligentes de colocar no filme o significado original do símbolo e depois mostrar que ele vira um símbolo de rebeldia. Mas eu acho que no filme fica bem claro que é um símbolo de rebeldia. É simplesmente, ela chamou os aplausos, ninguém aplaudiu e fez uma outra coisa que ela nem entendeu. Isso é o ápice pra mim do ato de rebeldia. E aí, o que eu queria dizer, toda essa volta que eu dei, era pra bater palma aqui pro meu Kingo, Haymitch Abernathy, porque pra mim, 1000% de certeza que esse homem sabia o que ele estava fazendo quando ele apontou pra câmera falando que a Katniss tem mais garra do que vocês e apontando pra câmera da capital. Porque a Katniss não entende, meio que na hora, né? Mas depois ela pensa assim, não é possível. Ele tá falando com a capital. E não é só que ele tá falando com a capital porque ele quer falar com a capital. Ele tá tirando a atenção da capital, que tava toda na população, no grupo
Distrito 12 pra ele, o único vitorioso do Distrito 12. É tipo meio que eu estou sendo rebelde. Esqueçam isso que eles estão fazendo, que também é um ato de rebeldia. Olhem pra mim, literalmente apontando pra câmera e chamando vocês de covardes. Punam a mim, não a eles. E aí ele desmaia lindamente, sai carregado por uma maca. Mas eu acho que aqui ele fez 1000% de certeza, ele fez isso aqui de propósito, sabendo que isso ia divergir a atenção da capital pra ele, porque eu tenho certeza que ele sabia que o Distrito 12 seria punido se não houvesse uma afronta maior do que aquela que o Distrito 12 estava mostrando naquele momento. E eu aposto que a capital não entendeu o que ele estava querendo dizer. Eu acho que algumas pessoas entenderam sim. Porque ele diz primeiro meio que apontando pro Distrito 12, mas depois a Katniss vê que ele tá apontando pra câmera, né? Eu acho que talvez como grupo, capital como grupo, tipo, populacional, talvez não tenha entendido, mas eu acho que nos altos escalões da capital, sim. Isso sim. Pros idealizadores dos jogos, pro Coriolanus Snow, que muito provavelmente tá assistindo a colheita, porque ela é transmitida ao vivo pro país inteiro, ele entendeu. Sim, ele entendeu. Ele entendeu, e eu acho que ali ele já tá... deixa pra parte do spoiler, eu ia soltar um negócio aqui, peraí. Deixa eu até anotar pra eu não esquecer. Peraí. E tem a coisa também de que a F meio que parabeniza a Katniss, né? E ela fala, você não tá querendo que ela fique com a glória, né? Você não quer que ela... Ai, meu Deus! Dor. Dor e sofrimento. Olha, Mas... eu sou uma fanfiqueira incorrigível. É que o que eu gosto muito na F é a evolução da personagem. Então eu gosto de ter essa perspectiva de que ela era, sim, uma pessoa sem noção. Ela viveu, cresceu nessa realidade onde os Jogos Vorazes são algo bom, é algo que mostra o poder da capital, e ela é da capital. Todos ao redor dela, ninguém repreende, ninguém acha isso ruim. Então, ela tá inserida nessa realidade. Ela não acha que seja... Ela é sem noção mesmo. E conforme o passar do tempo, ela vai tomando essa noção, mas eu vou deixar isso para a parte com spoilers. Amo, a parte com spoilers hoje vai ser literalmente mais da metade do episódio. Assim, é porque particularmente na minha concepção, Haymitch e F são um casal e nada além da minha opinião importa. Mas não faz sentido nenhum o Haymitch ser um casal com a F se a F não for essa pessoa já desconstruída. Então no meu headcanon, ela já estava desconstruída há muito tempo. Ela só faz essa personagem, entendeu? Pro público, de ser, tipo, burra e, enfim, tipo, superficial e tal. Mas, no fundo, ela é uma grande rebelde. Mas, como eu disse, é uma forçada de barro do tamanho do universo. E eu mesma reconheço isso. Mas, fanfic não foi feita pra gente fazer sentido, né? Foi feita pra gente ser feliz. Então, eu sou muito feliz com esse meu headcanonzinho. Peeta Mellark é sorteado como tributo masculino do Distrito 12. Um rapaz que Katniss conhece apenas de vista, mas que uma vez fez um gesto de bondade ao dar um pão a ela em um momento em que sua família estava morrendo de fome. Katniss sente um turbilhão de emoções, especialmente por saber que agora Peeta será um de seus adversários. Nessa parte é interessante a simbologia que a Suzanne Collins coloca. Ela traz o pão, que significa a vida, e ela também traz o dente de leão. Ela compara o Peeta ao dente de leão, o primeiro dente de leão na primavera. E a simbologia dele, se vocês forem pesquisar, ele significa esperança. Então, ela coloca que, a partir desse momento, a Katniss, ela percebeu que ela e sua família, elas iam sobreviver. Realmente, a Suzanne Collins, ela traz muitas imagens que significam coisas, né? Ela nunca traz a imagem só pela imagem em si, ela não vai trazer qualquer flor. Ela traz o dente de leão, como o João cita, porque o dente de leão simboliza algo. Ela traz o Peeta como, literalmente se chamando Peeta, que é um tipo de pão, caso vocês não saibam. O Peeta como sendo essa representação do básico, do essencial, da necessidade que é o pão. O pão, eu acho que é uma das comidas mais universais, se não me engano, e é uma das primeiras comidas que se tem registro de que o ser humano fazia mesmo, não que ele colhia, porque não tem árvore de pão, mas é um negócio que o ser humano aprendeu a cultivar o trigo, aprendeu a fazer a farinha, e era um negócio fácil de fazer ali, assar. E é um negócio que dá sustância, é um negócio que geralmente demora a fazer, então tem todo um ritual em volta do fazer o pão, né? Geralmente o pão é feito com fermento, e aí tem a questão de fazer a massa, esperar o fermento crescer. Se você assar antes ou assar depois, ele vai ficar diferente. Então ele tem um ritual em volta do pão. O pão, ele é um elemento fantástico quando se trata de simbologias e de coisas relacionadas em volta dele, assim. Eu acho lindo, lindo, lindo.
E eu tenho medo de meu comentário desse episódio ser só, tipo assim, cara, Suzane, você é muito boa, mano. Cara, muito lindo, parabéns. Porque é só isso mesmo. Não Esse tem capítulo é outra lindo, coisa. é maravilhoso, muito bem escrito, 10 de 10, sabe? O que mais posso acrescentar? O primeiro vislumbre do Pita pela Katniss é já um choque, porque ela escuta o nome dele, ela já saca quem é, ela vê ele passando e ela já fica, ah, meu Deus, por que ele? Porque ele foi uma pessoa muito gentil. E ela cita que ela não consegue enxergar o porquê dessa gentileza. Por que ele salvou a vida dela? Porque ele sabia que ele ia correr esse risco. Ele sabia que ele poderia sofrer as consequências disso, tanto que ele sofreu, ele apanhou da mãe dele. Sabe, ele correu esse risco justamente porque ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa que, sabe, ele vai fazer... Eu acho que não só por ser a Katniss, e aí a gente vai citar coisas mais pra frente, mas porque ele simplesmente faria isso, eu imagino, independente de quem fosse. Ele viu uma pessoa ali passando por uma necessidade e ali foi o lado humano dele agindo. Então, mesmo que isso signifique levar uma paulada na cara, ele ia fazer do mesmo jeito. Falando de fanficagens, pra mim o Pita, ele não é meu personagem preferido, ele não entra nem no meu top 3 dos Jogos Vorazes. Não me ataquem, por favor, ouvintes, mas ele não tá nem no meu top 3 ali. Talvez esteja no meu top 5, mas eu tenho que analisar friamente a lista. Não era nem sobre isso que eu ia falar, mas enfim. Eu acho que a Vicky falando isso agora me dá muito uma sensação de que, com certeza, o Pita fez outras gentilezas antes e depois disso, a gente só não sabe. Porque a gente tá vendo do ponto de vista da Katniss. Então, assim, me dá muita sensação. Ele é uma pessoa gentil e é um traço de personalidade dele a gentileza, né? Exatamente. Eu que tenho o Pita como meu top 1 personagens do universo. Gente, eu ganhei, inclusive, de uma marca. Eu ganhei da 3 Shirts uma camiseta do Pita Mellark. E simplesmente é a coisa mais linda do mundo, que eu consigo sair com 5 caras de Pita Mellark, do Josh Hutcherson. Pita Mellark escrito gigante, sabe? É isso. Queremos foto no feed, @Aldeia dos Vitoriosos, essa semana, pra exibir a bela camiseta da Vicky. Tem desconto, tá? Meus seguidores têm desconto com o cupom VIC10. Já fazendo meu jabá, que é bom, né? Eu tenho o Pita como um dos meus personagens favoritos. Eu tenho muito carinho pelo Pita, porque ele é justamente essa pessoa bondosa, amorosa, e que vê o melhor no próximo. Então, desde que eu era adolescente, assim, eu sonhava em encontrar uma pessoa tão fofa quanto ele. E sinceramente, eu acho que há um Pita dentro de cada um de nós, tá? Eu falei um pouco, na verdade eu não falei um pouco, não, acho que eu falei até bastante disso no episódio anterior, sobre a questão dos trabalhadores de Minas, dos mineiros da região, principalmente na região dos Apalaches, né, que eu falei sobre um livro que eu li, e existe muito mesmo essa precarização do trabalho, e não só para o trabalhador que trabalha a vida inteira na mina e depois vai desenvolver alguma doença, como aquela Black Lung Disease, que eu acho que seria tipo doença do pulmão preto, não sei, porque eles ficam respirando aquela poeira, como, por exemplo, às vezes tem desabamento de mina, onde os mineiros morrem, ou eles ficam debilitados o suficiente para não conseguir trabalhar de novo, e eles têm que passar o resto da vida, eles ou a família deles, no caso de eles terem falecido, lutando por um direito de receber talvez alguma indenização da empresa, ou receber algum benefício do governo. E essa precarização dos trabalhadores de mina da região dos Apalaches é algo que a Suzanne Collins traz muito aqui no livro dela, porque justamente é tudo isso que desencadeia a história da Katniss, desencadeia a história de Jogos Vorazes em si. Porque, nossa, cara, que horrível que o governo, ele simplesmente deu 1 mês de salário para uma família de 3 pessoas, que muito provavelmente a mãe da Katniss não trabalhava, só o pai trabalhava, deu 1 mês de salário para 3 pessoas sobreviverem, e falou assim, que pena que seu marido se explodiu numa mina, 1 mês pra você fazer seu período de luto aí, agora levanta e vai trabalhar, querida. E assim, olha, isso vindo da maior hater da mãe da Katniss Everdeen que existe. É literalmente, tipo assim, você vê, eu acho que é um tema que a gente vê muito, a gente vai ver ao longo da saga Jogos Vorazes, da trilogia Jogos Vorazes e também do Cantiga dos Pássaros das Serpentes, que é essa coisa da profecia autorrealizável, né? A capital, ela cria o que destrói ela. A gente fala de capital aqui, mas a gente tá falando de um governo inteiro de Panem,
E a família da Katniss é uma família abandonada pelo Estado. Isso, tudo que acontece daqui pra frente, contra a capital, por exemplo, só acontece porque a capital abandonou essa família antes. E não especificamente porque era a família da Katniss. Muito provavelmente centenas, se não milhares de outras famílias foram abandonadas em circunstâncias muito parecidas. Muito provavelmente nos outros distritos existem também acidentes, existem famílias que foram destruídas por causa de condições precárias de trabalho e que as crianças tiveram que viver, ou às vezes não conseguiram viver, como a Katniss conseguiu viver. E isso é culpa do governo, é culpa da capital. A capital fez isso por design, não é um acidente, é de propósito, sabe? E elas foram completamente abandonadas. Se tivesse um psicólogo ali, talvez, para ajudar a mãe da Katniss, por exemplo, ela não teria ficado afundada na depressão tantos anos e talvez a Katniss não tivesse que se tornar o que se tornou. E é citado até que é muito normal pessoas morrerem por inanição, morrerem de fome no Distrito 12. Katniss fala que os pacificadores colocam outro motivo para a morte, mas ela sabe que, na verdade, a pessoa morreu de fome, né? Principalmente as pessoas idosas que não conseguem mais trabalhar, ou crianças de uma família que tem muitos filhos. Eu tenho certeza absoluta, falando justamente, eu fico voltando muito no episódio da semana passada, mas justamente porque a gente citou isso, eu queria muito um livro da Suzanne Collins só explicando como que era o sistema mesmo de Jogos Vorazes lá de Panem, de como que o governo funcionava, apesar que eu acho que seria algo muito deprimente, porque seria muito parecido com as condições em que nós vivemos hoje em dia, e eu acho que isso seria uma paulada na nossa cara. Mas não existe aposentadoria, por exemplo. Justamente porque o governo não espera que as pessoas vivam o suficiente para precisar de se aposentar, entendeu? Viver depois dos 50, dos 60 nos distritos é um luxo. E aí entra em contraposição com a questão de que a capital é extremamente preocupada com beleza, com juventude, quando na verdade nos distritos a chegar à idade avançada é um mérito, né? E na capital é um motivo de vergonha, você não quer parecer que você chegou na velhice. Bom, tô meio que atropelando um pouco de discussão que tem mais pra frente quando a gente vai falar de estética da capital e tudo mais, mas eu acho que condiz com um pouco do que a gente tá conversando aqui. Eu não tenho nada a comentar assim, sobre a história do Peeta e da Katniss interagindo pela primeira vez, interagindo diretamente. Eu só tenho que enaltecer mesmo, parabenizar o trabalho da Suzanne Collins, porque, gente, eu juro pra vocês, eu já perdi as contas de quantas vezes eu li Jogos Vorazes. E absolutamente todas as vezes que eu leio, quando eu vou ler esse segundo capítulo aqui e a Katniss está contando a história do pão, eu esqueço. A história é tão imersiva que você esquece que enquanto ela tá pensando isso, os dois estão em pé, em cima do palco, na frente do distrito inteiro. É tão imersivo, a escrita é tão envolvente e cativante que você esquece completamente das circunstâncias mortais que eles estão ali mesmo. Então, assim, cara, palmas, parabéns, Suzanne Collins, maravilhosa. Não, e quando ela volta dessa parte, quando volta pra eles no palco, também é tipo, caramba, né? Eles aí você fica tipo, uou, é verdade. Sim, nossa, é verdade. Ai, é verdade, Jogos Vorazes, negócio. Ai, gente, é mesmo, peraí. É uma coisa meio assim. Essa parte ela é tão incrível que a Suzanne Collins ela consegue fechar ela lá no último livro. Ela traz essa simbologia de volta lá no final. E eu estou desconcentrada desde que o João falou da simbologia do pão. Eu tô aqui tentando seguir o roteiro, mas é porque eu não anotei isso. Mas, cara, a simbologia do pão, falando num geral, assim, né? O João trouxe bastante informação sobre a simbologia do pão, sobre a simbologia do dente de leão. Mas eu tô muito presa no negócio da simbologia do pão. Aquela que vai fazer um trauma dump aqui agora. Mas eu tenho um passado. Eu sou ex-crente. Eu sou ex-crente e eu tenho um passado mesmo de, tipo assim, de conhecer muito dessa cultura cristã. Falando em termos brasileiros mesmo, que acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. Eu era crente. Então não é só cristã, tem um subgênero ali específico, né? Então tem lugar de fala pra falar, tá, gente? E saber que Jogos Vorazes foi escrito por uma autora ocidental de um país também majoritariamente cristão, que é os Estados Unidos, eu acho que não é coincidência que ela usa o pão como símbolo. Inclusive, eu tô até... Deixa eu voltar aqui o pedaço, porque eu não marquei isso, mas eu lembrei que tinha isso, porque eu tava relendo o episódio, o capítulo ontem. O calor dos pães queimava minha pele, mas eu os apertava mais ainda contra o corpo, grudando minha vida. Que é quando ela tá falando da hora que ela cata o pão que o Peeta jogou, enfia dentro da jaqueta e sai correndo. O pão é a vida que ela tá grudando. O Peeta, que é literalmente pão, é a vida. Ela tava se grudando aquilo. E agora na minha cabeça, como eu disse pra vocês que eu não consigo me concentrar, é justamente por isso, porque eu percebi que eu perdi uma ótima oportunidade de trazer muita informação pra vocês, e agora não tem jeito, porque já estamos gravando o podcast, é que o Peeta está literalmente
arrancando nacos, pedaços ali do pão e jogando, e depois ele joga o pão inteiro pra Katniss. Pra mim, isso é uma simbologia tão forte. Vocês já ouviram não sei se tem alguém que cristão nesse grupo que estamos conversando aqui. Vocês já ouviram a parábola não, como é que é a história do milagre de Jesus, lá da multiplicação dos pães e peixes? Já. Tá, tem uma história assim, vou resumir que às vezes algum ouvinte aqui não conhece essa história. Tem um dos milagres de Jesus na Bíblia cristã, que ele faz uma multiplicação de pães e peixes. A história conta que ele alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que acompanhavam esses homens, com apenas 3 pães e 2 peixes, ou ao contrário, 3 peixes e 2 pães, não lembro. Eu sei que a imagética é justamente essa. Ele fala, tipo assim, ó, ele tá lá dando o sermão dele, Jesus tá dando o sermão dele, e pregando, e os discípulos estão lá assim, ó, cara, tipo, encerra aí, vamos terminar a discussão do podcast aqui, porque tá juntando uma multidão, e essa galera vai ficar com fome. E assim, tem muita gente aqui, eles vão comer o quê? Só tem os 3 pães e 2 peixes aqui. E Jesus fala, não, meu filho, calma, peraí, vai dar certo. Sei que quando acaba, ele fala assim, me dá o pão. E ele não multiplica o pão, ele não põe a mão em cima do pão e fala assim, ó, multiplica o pão, e aí vira 5.000 pão. Ele pega o pão, essa é a imagética, tá? Ele arranca um pedaço do pão e serve. Ele pega o pão, arranca um pedaço e serve. E ele faz isso, arrancando pedaços do pão e servindo. E a história conta, a história da Bíblia conta, que arrancando esses pedacinhos do pão, ele alimentou essa multidão inteira. Ele não multiplicou 5.000 pães, entendeu? Um pedaço de pão, ele alimentou aquilo lá. Com um pedaço de pão, eu tô aqui me sentindo uma pregadora da palavra do Nossa Senhora de Suzane Collins. Com um pedaço de pão, Peeta Mellark alimentou uma família de 3 pessoas durante anos. Vocês estão pegando a visão ou não estão pegando a visão? Amém, eu tô muito hype aqui no negócio. Amém. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Agora eu vou mais além. Porque na Bíblia também fala, Jesus, lá na última Santa Ceia, lá, ele fala que ele dá o pão, ele dá o vinho, e ele fala, esse aqui é o meu corpo. Ele dá o vinho e ele fala, esse aqui é o meu sangue. Na hora que ele dá o corpo, ele fala, esse aqui é o meu corpo, e ele parte o pão, de novo essa imagética do ele partindo o pão e servindo. Ele fala, esse é o meu corpo, que é dado em sacrifício para vocês. Ele faz isso, a última ceia, antes dele ser crucificado, porque ele já sabia que ele ia ser crucificado, ele faz isso. Ele está servindo o pão como sacrifício, porque o pão é ele, partir ele é o sacrifício para alimentar esse povo. O Peeta partiu o pão, serviu o pão para a família da Katniss, e a Katniss é a salvadora, entendeu? O sacrifício do Peeta salvou uma nação inteira. Eu perdi uma excelente oportunidade de fazer uma pesquisa decente sobre isso, mas eu estou desconcentrada do podcast desde a hora que o João citou o pão. E eu prometo que da próxima vez que eu for trazer alguma referência cristã, eu vou pesquisar melhor. Mas é basicamente isso. Katniss Everdeen é Jesus Cristo e nós podemos fundar a nossa igreja já. Pregadora da palavra de Suzane Collins. Eu tenho ascendência romani, e assim, então vai trazer uma perspectiva um pouco diferente também. Eu não tenho um passado crente, mas eu tenho o meu sangue. E eu já participei de várias das celebrações ciganas, embora eu não esteja tão inserida na comunidade, não esteja tão por dentro, né? Mas também temos essa celebração com pão, vinho e com sal. É justamente para abençoar os seus caminhos, para realizar os seus desejos mais profundos. E, enfim, é simplesmente a celebração da vida, da resistência dos ciganos também. É só uma perspectiva de grupos diferentes com a mesma simbologia. Eu acho isso muito interessante. Eu adoro saber sobre simbologias e sobre ritos e culturas e, gente, não achem ruim quando a gente fala isso, tá? Eu, de novo, eu fico brincando aqui que eu sou ex-crente, eu tenho lugar de fala, mas literalmente, eu sou ex-crente, tenho lugar de fala. A Santa Ceia que os crentes fazem na igreja é um ritual, é um rito. Eles acham ruim essa nomenclatura porque eles associam rituais de outras religiões como algo ruim, né? Então, chamar de ritual para eles é ofensa. Mas é um ritual. Eu participava de uma igreja que era bem mais conservadora, era uma denominação pequena, então não adianta eu falar o nome aqui que vocês não vão reconhecer, mas era literalmente um ritual. A esposa do pastor que fazia o fabrico do pão, era o pastor que partia o pão com as mãos e era feito sempre do mesmo jeito, não é um negócio cortado com faca, não é um pão comprado na padaria, é um ritual, é uma forma de ser feita. E assim como a Vicky cita a questão da população romana e ter esse ritual, o pão e o vinho, eles são duas coisas que elas atravessam várias culturas e através dos tempos.
né? O vinho, ele é uma forma de preservar o suco da uva. Você tornar ele em vinho é uma forma de fazer ele durar por muito tempo. Porque você não pode colher a uva o ano inteiro, você não pode ter suco de uva o ano inteiro. Então, transformar o suco de uva em vinho é uma forma de fazer ele durar. Então, é muito natural que as populações usem o vinho em seus rituais, usem o pão em seus rituais, porque são duas coisas muito presentes, independente da região do mundo onde você mora, independente do período de tempo que você ocupa nesse espaço em que a gente vive e tal, se era 10 mil anos atrás, ou 5 mil anos atrás, ou 50 anos atrás, são coisas que você tem acesso, né, que é o trigo, a fruta, uva, né, então, eu acho isso muito interessante, e fico muito feliz de você ter trazido essa perspectiva diferente pro podcast pra gente. Encerramos aqui a discussão sem spoilers do capítulo 2 de Jogos Vorazes. Se você não quer saber o que acontece nos capítulos e livros seguintes, que vocês encerrem a escuta do podcast por aqui. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram e no TikTok como Aldeia dos Vitoriosos. Agora vamos acrescentar ao que já discutimos aqui aspectos futuros da trilogia Jogos Vorazes. A Vicky, ela falou bastante aí sobre a parte de spoilers, então eu acho que ela quer ir primeiro, né? Eu prometi um monte, mas era pra falar principalmente da minha diva, Effie Trinket. O desenvolvimento dela, como eu tava falando com a Jessie, eu acho que o desenvolvimento dela é algo maravilhoso de se ver. Ela é uma das poucas personagens que a gente tem da capital saindo dessa visão de mundo onde os Jogos Vorazes não são ruins, onde a capital não oprime ninguém porque ela tá cercada de privilégios e mais privilégios até o fim. E ela começa a enxergar a situação como algo mais sério. A gente começa a ver essa mudança, principalmente no comportamento dela a partir do Em Chamas. E a gente percebe que isso vai batendo muito mais forte nela a partir do momento em que ela tem Peeta e Katniss indo pra arena. Mas não só isso, mas quando ela tem que chamar o nome do Haymitch, que já é um parceiro dela há anos, né, na colheita dos Jogos Vorazes. Então, não que ela já não tivesse esse olhar sobre, eu imagino que muitos anos trabalhando com a pessoa, e aí eu nem vou entrar nas minhas fanficagens de que eles já estavam juntos há muito tempo também. Entra. Ai, meu Deus, eu vou entrar depois, calma. Mas, sem entrar nisso, eu já imagino que ela já tinha essa visão sobre ele, mas não que ela podia colocar essa visão em prática, não que ela pudesse fazer algo com essa visão que ela já tinha dele. E a partir do momento que ela vê que as coisas estão mudando, talvez seja esse o lance. Mas, sobre questões de fanficagem, aquele beijo do quarto filme, o quê? Fui eu que pedi, tá? Eu pedi. Falei, Francis Lawrence, meu anjo, dá um jeito. Eu perdi 30% da minha audição nesse dia que eu assisti o filme no cinema, porque eu dei um berro tão grande que eu fiquei surda do ouvido direito e eu nunca mais ouvi 100% mais. A partir do momento que eles dão aquele beijo, já parece algo muito mais íntimo. Eu sempre falei, cara, esse beijo não é um primeiro beijo. Não é um primeiro beijo! É um até logo, sabe? Ali, ó, foi o Francis Lawrence falando, minha filha, tudo que você escreveu no seu Tumblr tá valendo. Elizabeth Banks leu o seu Tumblr. A Elizabeth Banks, minha amiga Elizabeth Banks. Pra quem não sabe, pra contexto, eu adoro falar minha amiga fulana de tal quando eu tenho, tipo, uma única interação com essa pessoa na mina vida. O que é uma interação a mais do que eu tenho, por exemplo, com a minha mãe, Elizabeth Banks. Vai, conta. Não, foi só uma vez que eu tava tweetando alguma coisa e aí ela tava respondendo fãs. E aí eu tipo, acho que eu fiquei frustrada. Eu tinha, sei lá, meus 14 anos. Eu fiquei frustrada que ela não me respondia. Aí eu falei, acho que a sorte não está ao meu favor, né? The odds are not in my favor today. E aí ela me respondeu, tá curtindo, tal, não sei o quê. Ela me respondeu alguma coisa que eu já nem me lembro. Ela nem lembra. Eu nem me lembro, faz muitos anos e eu perdi essa conta. Mas ela foi muito querida me respondendo. Então eu só queria complementar que eu poderia dizer, então, meu amigo Josh Hutcherson. Por favor!
Ai, pronto, agora só eu aqui, a pobre, que nunca teve interação com ninguém do elenco de Jogos Vorazes. Vocês vão ver quando eu participar do filme novo que sair, quem vai ter a cartada final, aquela que precisa ganhar tudo na vida, né? Monica Geller. Adicionando essa coisa do Haymitch, da F, e enfim, o que eu anotei aquela hora que a gente estava conversando e eu me peguei no spoiler, foi que eu tenho certeza que, como eu disse, pra mim, essa rebelião sempre foi um negócio que estava ali cozinhando há muito tempo, que nunca deixou de existir insurgências nos distritos, que gestos e atitudes rebeldes nunca deixaram de existir nos distritos, elas sempre foram abafadas pela capital. Eu tenho certeza absoluta que nessa hora que Haymitch Abernathy aponta pra câmera e fala que a Katniss tem mais garra do que vocês, e aponta pra câmera, e a capital está assistindo ao vivo, porque nós sabemos que eles assistem ao vivo todas as colheitas, foi nessa hora que o presidente Snow falou assim, traz a caixa com as regras dos massacres quaternários, a favor. Rapidinho, só pra eu ver um negócio aqui. E aí ele pegou e mudou o envelopinho lá. Eu tenho certeza absoluta, ninguém vai mudar a minha ideia. Suzanne Collins, você pode escrever um livro falando que não foi assim, que eu não vou acreditar em você. Você é maravilhosa, mas a minha ideia é melhor que a sua, desculpa. A gente vai ver que o Peeta também é uma pessoa que é muito resiliente, né? Nos próximos capítulos que a gente tem pela frente, Peeta Mellark se mostra uma pessoa sensível, uma pessoa que não tem medo de parecer fraco, embora ele não seja. Ele também vai ser uma pessoa que cuida também, de certa forma, da Katniss. Não da forma utilitária, que a gente já citou no outro capítulo, mas sim de uma forma mais emocional. Ele é um suporte que ela não teria do Gale, por exemplo, né? Quando eu tava lendo Jogos Vorazes pela primeira vez, eu achava que ia ser uma trama, né, sobre Katniss e Gale. E aí, eu acho que algum de vocês citou isso no capítulo anterior, não me lembro quem, mas que tem toda essa subversão também, de que a gente espera que vá o Gale e não vai um outro cara que é totalmente oposto. Ele é gentil, ele é sensível, por mais que ele tenha vindo de um lar agressivo, né, porque a gente já sabe que a mãe dele resolve as coisas do jeitinho que ela quer, né, na porrada. E ele não demonstra esse tipo de comportamento. E a Katniss, ao ver ele e pensar que talvez ele seja uma vítima dela no futuro, já embrulha o estômago dela. Mas ela pensa, tem mais 23 pessoas aqui. Acho que eu não vou ter que fazer esse trabalho sujo. Embora, no momento em que eles estão com as amoras cadeadas, eles pensam, tipo, eles não vão ter ninguém, ela ainda acha que ele vai atacar ela ainda acha que ele vai trair ela a qualquer momento, mas isso é por desconfiança dela, porque ele sequer passa pela cabeça dele, não passa pela cabeça dele. Então ela fica lá brigando sozinha, porque ela pega, já aponta a flecha pra ele já, e ele tá tipo, qual foi? Eu acho que a construção de personagem do Jesus Cristo, ou do Peeta Mellark, é muito boa. Ele é cheio de contradições, ele é cheio de subversões. Como a Vicky cita, ele foi criado em um lar onde a violência era comum. A própria Katniss cita que ela nunca apanhou dos pais, nem ela nem a Prim, que nunca foi algo que ela presenciou, mas que ela percebeu que o Peeta tinha apanhado imediatamente por causa do pão, e no dia seguinte ele chegou, além de tudo, com um olho roxo, ou seja, ele ainda apanhou de novo. Provavelmente aquela velha história do menino que apanha porque fez alguma coisa e depois apanha porque chorou de ter apanhado. Infelizmente é um negócio triste de falar, mas acontece muito em lares em que as pessoas ainda acreditam que esse punitivismo com violência física resolve alguma coisa ou educa a criança. Então ele cresceu num lar onde a violência era comum. Ele é conhecido por praticar luta na escola. Ele é um lutador físico, literalmente, ele luta fisicamente, e ele é bom no que ele faz, ele é forte, como a Katniss vai citar no futuro, mas ele não cede a esse lado dele. Eu acho isso muito legal, essa contradição, esse contraste mesmo de opostos, dele ser uma pessoa delicada. Ele é um artista, não tem outra palavra para descrever o Peeta. Ele é artista com as mãos dele, com o que ele pinta, com o que ele produz. Ele é artista com as palavras dele. Ele é um ator muito bom. Eu acho que isso não é enfatizado o suficiente na saga Jogos Vorazes, mesmo nos livros, mas ele é um ator muito bom. Ele sabe como manipular as pessoas. E
E justamente sendo essa pessoa que é forte, que teria todos os motivos do mundo pra se apoiar na violência também pra resolver os problemas dele, que eu particularmente não cresci em um lar violento, nunca apanhei, mas eu em uma situação de jogos vorazes, meu filho, eu parto pro braço, você tá doido que eu vou fazer que nem ele, de falar tipo, ai não, eu não quero que eles destruam quem eu sou, tipo, meu amigo já me sorteou pra um jogos vorazes, já destruiu quem eu sou, entendeu? É pra descer o braço mesmo, entendeu? Se eu vou cair, eu vou derrubar quantos eu conseguir junto. Então, assim, eu acho excelente da parte da Suzanne Collins que ela tenha criado um personagem tão complexo e completo quanto o Peeta Mellark. Apesar de, como eu já disse, ele não ser um dos meus favoritos, eu consigo analisar ele e ver muito valor nele enquanto personagem, enquanto pessoa que tá ali do lado da Katniss, como a Vic cita. Uma pessoa que salva a Katniss, não no sentido que ela precisa ser salva, porque ela não precisa ser salva, e não no sentido prático das coisas, né? Isso é muito bacana. E um dos spoilers, assim, que eu mais gosto é que ela traz essa simbologia agora, falando do dente de leão, e ela vai trazer no final de novo, falando que depois de todos os traumas que a Katniss sofreu, o que ela precisa naquele momento é do dente de leão na primavera, né? Então ela coloca essa simbologia no começo do primeiro livro e ela traz de novo no final. Meio que fecha, né? Isso que ela começou. Eu não tenho o livro aqui perto de mim, mas pra mim é uma das frases mais lindas da saga. Ela fala alguma coisa no sentido de eu não preciso do fogo de Gale, eu tenho fogo suficiente em mim mesma, eu preciso da calmaria, eu preciso do dente de leão na primavera, da certeza que as coisas melhoram depois que tudo... Ai, gente, para, eu vou chorar. Depois que tudo tava ruim, sabe? É lindo, lindo o jeito que a Suzanne eu Collins sou devota de história. Peeta Mellark. Vou acabar tendo que me converter pra essa igreja, viu, Vicky? É isso. Analisando amiga, aqui, analisando o texto sagrado, vou ter que admitir que tá tendo que entrar no meu top 5, viu? Não tem saída, amiga. É a salvação. Olha, falando da gente falando da estrutura aqui, que o João trouxe a questão de lá no final, né? Essa coisa do dente de leão, ela tá muito presente na cabeça da Katniss durante toda a história, e no final ela meio que amarra, voltando pro início, né? Pra mim, na questão técnica aqui da escrita da Suzanne Collins, a gente citou no episódio anterior que ela bebe muito ali de fontes greco-romanas, né, pra escrever a história dela, e pra mim a história da Katniss é uma tragédia grega, assim, perfeita. E as histórias de tragédias gregas, elas são marcadas justamente por causa dessa questão da inevitabilidade. É que o que vai acontecer, independente o personagem escolha ou faça. Pensa ali, tipo, depois pesquisem aí, vocês ouvintes que talvez não conheçam essa história do Édipo Rei, por exemplo, que é aquele personagem que ouviu uma profecia de que coisas horríveis iam acontecer com ele, aí ele fez tudo para evitar que essa profecia acontecesse, para no final, o que ele fez para evitar que a profecia acontecesse, na verdade foi o que fez a profecia acontecer. Então a tragédia grega, ela é anunciada e ela é imparável. Então, pra mim, nesse capítulo, quando a gente tá lendo justamente o comecinho dele, pra mim fica muito clara a inevitabilidade da sina da Prim. E depois a gente tem um personagem que chama literalmente Sina, vamos falar dele quando ele chegar lá, mas a sina da Prim é que a Katniss não consegue salvar ela. E no começo do capítulo tem até a frase dela aqui, deixa eu ler aqui. É um pedaço até meio grande, assim, mas eu quero ler esse pedaço especificamente porque eu acho que exemplifica muito como que a Katniss ela não consegue salvar a Prim. E tá escrito aqui desde o começo. Deve ter havido algum engano. Isso não pode estar acontecendo. Prim era uma tirinha de papel entre milhares. Suas chances de ser escolhida eram tão remotas que eu nem me dei o trabalho de me preocupar. Eu não tinha feito tudo? Não tinha pegado as tésseras e me recusado a deixar que ela fizesse o mesmo? Uma tirinha de papel. Uma tirinha de papel entre milhares. A probabilidade era completamente favorável a ela, mas não adiantou nada. Pra mim, isso aqui conversa tão lindamente, e eu falo lindamente justamente porque eu gosto de ver beleza na tragédia também, com o final de Jogos Vorazes, porque eu lembro que teve uma época que tava uma discussão lá no meu TikTok, que eu puxei esse assunto e o pessoal ficou meio que batendo numa tecla e eu meio que batendo de frente com o pessoal, que as pessoas estavam falando, tipo, mas por que a Prim tava naquele batalhão no final de A Esperança? Por que ela tava lá? Por que ela tinha que explodir? Gente, tá aqui, acabei de ler pra vocês. A Katniss fez tudo. Fez tudo. Ela era uma no meio de milhares. E ela tinha que estar lá naquele grupo. Ela tinha que morrer naquele bombardeio. Porque a Katniss não consegue salvar ela. A Katniss fala, a probabilidade... Ela tinha só 13, 14 anos, ela não devia estar no exército. A probabilidade era completamente favorável a ela, mas não adiantou
Nada. A Suzanne Collins falou aqui, ó, no capítulo 2, entendeu? Então, pra mim, isso aqui fica muito claro que a Suzanne Collins, ela realmente ela bebe e ela bebe muito bem dessas fontes de tragédias gregas. Eu acho que, pra mim, eu vejo de forma figurativa, mas também literal. Tem uma outra frase aqui da Katniss que ela fala, até marquei aqui, quando ela tá contando o que aconteceu com o pai dela e o que aconteceu com a mãe, posterior ao que aconteceu com o pai dela, ela fala com 11 anos e Prim, com apenas 7, assumia a chefia da família. E aí, de novo, a gente citando A Esperança, que é a terceira parte dessa trilogia, que é lá no final, se eu não me engano é A Esperança, a Katniss volta a isso. Ela tá pensando na questão de como a capital é cruel, de tudo que a capital faz de ruim, e ela literalmente pensa, tipo, eu não consigo salvar a Prim, porque a Prim, quando eu fui sorteada para os Jogos Vorazes, ela achou que ela tava... Quando a Prim foi sorteada para os Jogos Vorazes, ela achou que ela estava salvando a Prim. Ela falou, não, eu fiz de tudo, eu entrei nos Jogos Vorazes, eu venci, eu me tornei essa vencedora que vai passar agora por essas chantagens do presidente Snow. Só que nessa hora que ela se voluntaria pela Prim, a Prim já estava, eu até usei esse termo aqui, corrompida. Eu falo entre aspas mesmo, mas a Prim já estava corrompida. A Prim, com 7 anos, teve que assistir a irmã de 11 ter que vender as coisas dentro de casa, ter que beber, tipo, chá de menta passada por semanas e literalmente assistir, tipo, a família dela morrer de fome. Então, não tinha o que salvar. A Katniss estava tentando salvar alguém que já não tem salvação mais. E aí volta nesse tema grandioso da Suzanne Collins pra mim, que é a tragédia anunciada da Prim. A Prim, ela não vai ser salva no final, infelizmente. E daí ela coloca até no final, tudo começou por sua causa e terminou quando ela se foi, né? Que é basicamente isso que a Jessie tá falando. Justamente, a Prim, ela é a força motriz da Katniss em muito mais maneiras do que apenas uma, assim. Ela é o que movimenta a Katniss, tanto que quando a Prim morre, a Katniss para. A Katniss simplesmente para de se movimentar, para de agir, porque a Prim é a força motriz da Katniss. E eu acho isso de uma beleza trágica, assim, grandiosa. Encerramos por aqui esse episódio do Aldeia dos Vitoriosos. Muito obrigado por acompanhar nossa discussão até o fim. Nós nos vemos na semana que vem, no mesmo horário, com o capítulo 3. E até lá, você pode acompanhar nossas postagens e deixar comentários nas redes sociais. Somos Aldeia dos Vitoriosos no Instagram e no TikTok.